Bom dia, Adriane, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo também. Eu vi o pessoal lá, todo mundo, não vou, não vou. Falei, gente, será que hoje só eu? Ai, Será? Tô será? pensando que pode ser que sim, a galera sumiu. Ai, Hoje não tem ninguém presencial aqui também. é, eu ia, mas eu tô com muita tosse. Daí eu falei, eu vou ficar online mesmo, porque daí eu consigo mutar aqui o microfone. É, fica mais confortável para você, né? Com certeza. É, Vamos esperar mais um pouquinho, ver se alguém mais chega aí. tá bom. Oi, Cíntia. Oiê, Bom dia. Quanto tempo? Cíntia acabou de sair daqui, viu? já tá aí. Quase ninguém hoje vai querer fazer o nosso estudo. Vai faltar um Pois monte de é. gente. Adriele, vocês são a única que vieram hoje. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos para ver se alguém mais chega. Senão a gente vai nós mesmo. Você tá em É? casa hoje, Cíntia? Eu tô. Mais tranquilo, né? Sim. Sim. Entre aspas. Tem as coisas de casa também. Se não Vocês tiver conseguem- muito quórum, se preferir pular para a semana que vem, para mim não tem problema, viu? O pessoal assiste o gravado, né? Tá bom. Tranquilo. Vocês conseguiram ler esse capítulo? Sim. Sim, beleza. Então vamos começar. Vamos começar aqui. Vizinha, se você precisar abrir lá embaixo, só embaixo tem um botãozinho que você aperta e já abre a porta. Tá? Tem lá embaixo. Beleza? Vai iniciar o estudo aqui com a galera. Turma, então vamos iniciar entoando nosso mantra. Escola um pouquinho aí da parede, do banco, da cadeira. Alinha sua coluna, relaxa os ombros, o rosto. Faz uma inspiração mais longa. Pode unir as mãos no frente do tórax. A gente vai cantar 3 vezes o mantra de Krishna. Então, se prepare esvaziando o pulmão. Inspira. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem. Então vamos dar início ao nosso estudo. Capítulo 15 da Bhagavad Gita, titulado Purushottama Yoga, Yoga da Pessoa Suprema. Esse capítulo aqui, ele é um pouco diversificado. Krishna fala alguns pontos distintos, ele não foca tanto num aspecto como foi o último, né? Falou bastante sobre os modos da natureza material, os gunas. Nesse ele vai trazer algumas pinceladas de algumas coisas. Então, no capítulo passado, né, no capítulo 14, Krishna explicou sobre como constantemente a gente está sendo influenciado
os gunas, né? Essas energias materiais, e que o apego a esses modos da energia material nos aproximam ou nos afastam do próprio serviço devocional. Então, esse apego, ele acaba tendo essa via de mão dupla, né? Se você é uma pessoa que se direciona mais ao modo da vontade, certamente você tem qualidades que te favoreçam levar um estilo iógico, né? Um estilo de vida baseado na filosofia do yoga. Agora, se é o oposto disso, a gente acaba se afastando desse caminho, né? Se afastando do serviço devocional e até mesmo dessa relação com Deus. E aí Krishna inicia o capítulo 15 fazendo uma analogia desse aprisionamento material, né? Esse condicionamento à matéria, através de uma figueira de Bengala, que é uma árvore gigantesca. Não sei se alguém aqui já viu uma árvore de Bengala pessoalmente ou em fotos, mas pesquisem aí depois, digitem aí no navegador, árvore de Bengala, vocês vão ver que é uma árvore gigantesca. Assim. E aí, para sustentar uma árvore gigantesca dessa, é necessário muitas raízes, né? Profundas, né? Não são raízes superficiais, são raízes profundas. Então, Krishna ele vai fazer uma comparação, né, uma analogia de que as pessoas então que são apegadas a esses modos da energia material, que não são os modos da energia de ignorância e paixão, né, acabam criando mais raízes materiais. Né? Então, dessa forma, a gente age sem ser consciência do serviço devocional, consciência de Deus, gerando muitos resultados fruitivos, ao qual temos uma propensão muito grande a querer desfrutar desses resultados. E a partir disso, então, se gera uma ação, uma reação dessas ações, né? E aí, então, culmina nesse enraizamento material. Então, Krishna traz um pouco dessa analogia, né? Que tudo que a gente faz aqui vai criando raízes, algumas mais superficiais, outras mais profundas. Mas ele descreve que o propósito do yoga é que a gente corte essas raízes, que a gente derrube essa árvore com a arma do desapego. E conseguindo fazer isso, a gente chega a um lugar, ele usa essas palavras, a gente chega a um lugar onde não se retorna mais. Aí a gente vai entender nos próximos versos que ele vai comentar, que é a morada suprema, né? Ou seja, o plano espiritual que a gente já viu, que a gente já leu aqui outras vezes sendo citado na Bhagavad Gita, né? O propósito da vida humana é transcender esse corpo, transcender essa matéria e ter essa consciência espiritual, voltar para a morada espiritual. Então eu quero ler aqui na página 190 um comentário que o Chandramukha fez. É o último parágrafo do comentário dele. Ele fala assim: a Bhagavad Gita foi transmitida por Krishna para que tenhamos a oportunidade de, com a devida sabedoria, nos desapegarmos desse mundo, o qual é o reflexo do mundo espiritual visto às avessas. O tema principal da Bhagavad Gita, portanto, é o Bhakti Yoga, ou processo de transferirmos nossos apegos para o serviço à pessoa suprema. Então, é dito que tudo que existe no mundo espiritual existe nesse mundo material. Só que ao avesso, ao contrário, né? É refletido. Então, se a gente já sente algum prazer, mesmo que seja momentâneo, temporário nas coisas desse mundo, se isso aqui é o oposto, é o avesso do mundo da morada suprema, a gente pode imaginar que na morada suprema, então, é muito mais prazeroso, né? É muito mais felicidade, é o amor constante que acontece nessa morada suprema. E aí é interessante, ele coloca uma fala dele aqui, que é:
devemos, então, a gente escutou o Bhagavad Gita falado por Krishna para que a gente tenha a oportunidade de, com a devida sabedoria, nos desapegar desse mundo. Então, até para a gente se desapegar, tem que ser com sabedoria. Não adianta a gente, a partir de agora, renunciei tudo. Toda a minha estrutura familiar, minha estrutura de trabalho, a forma como consigo sustentar a minha vida, como comer, e vou depender de Krishna 100%. Claro, a gente está sempre dependendo 100% dele, mas ainda assim a gente tem que ter um trabalho, a gente tem que cultivar, manter o corpo saudável, que com o corpo saudável a gente consegue executar Bhakti Yoga com consciência leve, tranquila, sem doenças, né? Imagina se você não trabalha, se você não tem nenhuma fonte de renda, você depende de outras pessoas te darem comida para você se alimentar. Provavelmente você vai sofrer ansiedade em algum momento, nossa, estou com fome. E aí a fome não vai te deixar fazer suas orações, não vai te deixar fazer o seu serviço devocional, né, a sua entrega. Então a gente precisa manter o mínimo, mas ir desapegando disso com sabedoria, né? Tem pessoas que a gente vê que trabalham a vida inteira e o trabalho às vezes se torna a vida da pessoa, e quando ela se aposenta, quando ela para de trabalhar, ela entra em depressão, ela não sabe o que fazer, ela não tem outros propósitos na vida. Então, quando ele comenta aqui desapegar com sabedoria, eu mentalizo dessa forma, né? Interpreto dessa forma. A gente pode sim ter um trabalho, a gente pode cultivar alguns aspectos materiais na nossa vida, mas sem ter isso como uma meta última, né? Então, olhando para os ensinamentos de Krishna, que é o que ele comenta aqui, nós transferimos o processo de apego ao serviço devocional. Então, o único apego que é recomendável nessa jornada, né, de Bhakti Yoga é o apego a servir Deus, a se relacionar com Ele, a cultivar uma relação. Esse é o único apego que é favorável. Então, Krishna, ele, depois de ter falado dessa analogia, ele vai descrever um pouquinho as ações de uma pessoa que está na posição de uma consciência transcendental, que já tem desapegado desse processo, já tem desapegado das coisas materiais, já tem praticado esse processo, então já tem uma consciência mais estabelecida, né? E ele afirma que essa pessoa que tem esse tipo de consciência, mais uma vez ele afirma que alcança a sua morada e jamais retorna. Então a gente vai ler aqui os capítulos, versos 5 e 6, Krishna falando um pouquinho disso. Aqueles que estão livres do falso prestígio. Ou seja, o falso prestígio é aquela coisa que a gente já comentou aqui. O ego inflado, né? Quando alguém começa a falar muito de você, você começa a se sentir ali importante, começa a sentir que é aquilo que a pessoa está falando, sentir que é algo que você não é, né? Que é só externo. Então, aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreende o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestas sobre a forma de felicidade e sofrimento, e que com toda lucidez sabem como se render à pessoa suprema, alcançam esse reino eterno. Essa minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que alcançam jamais retornam ao mundo material. Então, para que a gente possa alcançar esse nível de compreensão, né, de consciência, e ter a nossa inteligência purificada, que, como o Chandramukha mencionou, a gente precisa desapegar com sabedoria. Para ter sabedoria, a gente tem que adquirir conhecimento. E o conhecimento, ele vai purificando a inteligência, né, o devido conhecimento, né? Mais especificamente nesse verso, nesse capítulo, Krishna vai falar sobre os Vedas, né? Sobre os textos que falam sobre o conhecimento da vida espiritual. Então, para que a gente possa ter a nossa inteligência purificada, através das atividades que permeiam aí o serviço devocional, é somente com humildade, livre de apego
e orgulho de se subjugar ali o dono das suas ações, que você é o controlador dessa natureza material, é que a gente pode se qualificar para iniciar esse processo de rendição. Então, a gente já presenciou Krishna falando ali em outros capítulos inúmeras qualidades, porque a gente perguntou, né, como é que anda, como é que fala, como é que se comporta uma pessoa que está nesse tipo de consciência, que pratica Bhakti Yoga. Então, Krishna já descreveu algumas coisas sobre isso, mas ele volta a falar aqui, falando sobre isso, né, sobre essas qualidades, dizendo então que é livre, quando a gente é humilde, quando a gente é livre de apegos e sem orgulho, né, de sentir ali o dono das suas ações, é que a gente está apto para iniciar o processo. Então, não é nem assim que isso já é a meta para você se tornar uma pessoa consciente, né? Pelo contrário. Então, tem um verso de um livro chamado Shri 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 Shastakam, que são 8 versos de uma personalidade muito famosa chamada Chaitanya Mahaprabhu, que ele é considerado assim a essência da Bhakti Yoga, a pessoa que mais instruiu sobre Bhakti Yoga. Um desses versos ele fala assim, que nós devemos ser mais humildes que uma palha na rua. Então, a palha na rua ela está sujeita ali a tudo, né? Sujeira, ser pisada, ter animais em volta, e ainda assim está ali, né, com uma palha na rua. Então, se a gente tiver uma consciência de ser humilde, não se sentir grandioso pelos nossos feitos, e sem cultivar apego, aí a gente está ali num caminho que começa a iniciar, a Bhakti Yoga começa a ter mais sabor, começa a ter mais doçura, né? Você começa a sentir mais prazer nessa relação de troca amorosa com Deus. Então, Krishna vai passar a explicar agora que o esforço da entidade viva, a alma, o esforço que ela realiza quando ela está sobre condicionamento material, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso, que são os versos 7 e 9. 7 ao 9. Então, estamos na página 192. A gente vai ler aqui um pouquinho. Então, vamos lá. As entidades vivas nesse mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Ou seja, afirmando que somos parte dele. Por força da vida condicionada, elas empenham árdua luta contra os 6 sentidos, entre os quais se inclui a mente. Então, por estarmos nessa condição, a gente vai o tempo todo lutar contra os sentidos, porque são eles que dão prazer. Se a gente, então, se rende aos sentidos, é aquilo que a gente já comentou no início da Bhagavad Gita. Estamos aí glorificando os sentidos, os prazeres dos sentidos, e aí isso não é Karma Yoga, né? A gente está focando no prazer sensorial. Então, ele inclui mais um sentido aqui, que é a mente. Então, a gente passa, nessa condição, ter muito esforço para conseguir controlar os sentidos, para conseguir controlar a mente. E isso é cansativo, né? E aí ele continua aqui, 8. Assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva suas diferentes concepções de vida de um corpo para o outro. Com isso, ela aceita uma espécie de corpo e, ao abandoná-lo, volta a aceitar outro. 9. A entidade viva, aceitando esse outro corpo grosseiro, obtém um certo tipo de ouvido, olho, língua, nariz e o sentido do tato, que se agrupam ao redor da mente. Ela, então, desfruta de um conjunto específico dos objetos dos sentidos. Então, aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Então, aqui,
Krishna, ele vai falar assim pra gente. Peraí, só deixa eu me contextualizar aqui. Tá. Então a gente vai, eu já vou comentar esses 3 versos que a gente leu, mas a gente vai ler mais um, que está na página 94, que é o verso 15. Krishna vai falar assim: estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Então, o que Krishna falou aqui nesses versos anteriores, né, é interessante a gente observar que ele usou até uma palavra meio poética, né? Assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva suas diferentes concepções de vida para um outro. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: após essa transferência de corpos, né, num processo de reencarnação, a gente aceita, de acordo com o nosso karma, a entidade viva vai receber ali os corpos apropriados para isso. Às vezes um corpo humano, às vezes um corpo humano, mas que vem num mundo mais elevado, né? Aqui a Bhagavad Gita costuma às vezes falar nos planetas celestiais, né? Que a gente já falou, livres de misérias, onde praticar a vida espiritual é muito mais fácil. Ou o contrário, recebe um corpo num planeta mais inferior, com mais misérias. Então, a entidade viva, quando faz esse processo de transmigração, né, carrega uma bagagem espiritual. A gente já leu no Bhagavad Gita, Krishna falando que nesse processo não há perda nem diminuição. Então, quando a gente passa a se entregar nessa relação de amor a Deus, o que foi cultivado nessa vida, ela permanece para que a gente continue na próxima vida. E assim por diante, até que a gente tenha, né, essa consciência transcendental, né? Então, essa bagagem é carregada. E aí, usando esse verso que Krishna fala aqui, o verso 15, que é bem famoso no Bhagavad Gita, Krishna diz que através dele é que vem a lembrança. Até que em algum momento, então assim, vamos imaginar que a entidade viva fez esse processo, migrou de corpo, nasceu, está ali envolta sobre a influência material. Em algum momento, essa identidade viva vai despertar essa consciência, essa bagagem que ela já tinha. E isso, às vezes, pode acontecer através de um contato que seja mais espiritualizado. Então, às vezes a pessoa pode levar anos para despertar essa consciência, né? Mas, pode ser que seja natural, ela desperte, ou ela teve contato com alguém que pratica yoga, alguém que fala sobre espiritualidade, e ela se interessou, e aí quando ela despertou aquele interesse, ela começa a não se lembrar de fato do que ela passou nas vidas passadas, mas começa a se sentir mais atraída, né? Então isso que a gente pode entender aqui quando o Krishna fala que é ele que dá essa lembrança, né? Essa vontade de praticar algo que a gente fala assim, nossa, mas gente, não acredito que eu só encontrei isso agora. Isso faz muito sentido para mim, né? Quando a gente até brinca, nossa, caiu a ficha. Como é que eu passei anos da minha vida sem entender isso? Isso aqui sempre esteve aqui. Então, uma forma da gente entender e interpretar essa questão da lembrança, né? Como se fosse você recordar algo que estava muito profundo lá, mas ainda assim é um recordar, talvez sem essa consciência completa, né? Então, é aquele início, né? Então, quando o Krishna fala que ele é que dá essa lembrança, a gente pode interpretar dessa forma. E aí, esse despertar faz a gente querer se aproximar dessa intenção, né? De Bhakti Yoga. Continuar a nossa busca, continuar a nossa jornada. Então, caso isso aconteça, no momento que isso acontecer, Krishna, ele vai dar o conhecimento. Ele falou isso, acho que no capítulo 13. Ele falou que ele, quando ele estava ali descrevendo as suas glórias ilimitadas, ele descreveu que é ele que dá o conhecimento para aquela pessoa que quer chegar até ele. Então a gente precisa mostrar um interesse em querer cultivar a Bhakti Yoga, mas aí em algum momento a gente vai falar, poxa, mas eu não entendo como que eu posso fazer isso, como que eu posso cultivar
uma relação com Deus, eu não tenho conhecimento. Então, Krishna, Deus, na sua forma paramatma, super alma localizada no coração, dá o conhecimento. Esse conhecimento ele vem de forma ascendente mesmo, né? Deus ilumina a nossa consciência através da presença dele no nosso coração, para que a gente possa se aproximar dele. E aí, finalizando esse verso que Krishna comentou aqui, o verso 15, então ele fala: eu dou a lembrança, eu dou o conhecimento, eu dou o esquecimento. E essa a gente pode considerar que é uma das maiores bênçãos. A gente tem esquecimento, porque imagina você lembrar de todas as suas vidas passadas. Lembrar que você já empreendeu uma luta árdua, muito intensa, né, na vida passada e nas outras, contra os sentidos, contra todas as dualidades. E aí você fala: não consegui nessa vida, tive que nascer de novo, não acredito, mais uma vez. Então, assim, acho que mentalmente seria muito difícil a gente conseguir se manter estável, né, com esse tipo de consciência. Seria, assim, algo que beiraria loucura, né? Você ter consciência das suas vidas passadas, tudo que você já fez, que você lutou, e ainda assim, talvez você evoluiu, né? Você estava nesse processo, mas ainda não conseguiu naquela vida, mais uma vida você vai parar para, nossa, vou ter que fazer tudo de novo, né? Então, uma bênção que a gente tem nesse esquecimento, né? Numa outra escritura chamada Srimad Bhagavatam, é dito que quando a alma... a gente leu Krishna falando no Bhagavad Gita que a alma, quando ela não está encarnada, ela está conectada a uma expansão dele chamada Vishnu. Ela está ali, ela está existente, mas ela está, vamos dizer assim, né, num berçáriozinho ali antes de encarnar. Então, no momento que ela entra na matéria, né, que ela é fecundada na matéria, ela passa a ter esse esquecimento. Até então, quando a gente está descorporificado, a gente tem consciência do que nós somos. Mas quando a gente retorna à matéria, esse esquecimento acontece. Então, isso é dado por Krishna. Tem até, eu não lembro agora se é uma série, se é um filme. Eu não cheguei a assistir completo, assisti um pouquinho, que era assim, não sei se era um homem ou uma mulher, mas ele acordava, aí ele fazia a rotina dele, eu acho que era inclusive 24 horas, alguma coisa assim o nome da série. Ele fazia toda a rotina dele, aí ele ia dormir. Quando ele acordava de novo, ele estava no mesmo dia, então ele estava preso ali nesse dia. E no começo desse filme, dessa série, ele não tinha consciência, mas começou a chegar um momento que ele começou a perceber: nossa, mas parece que eu já fiz isso. E aí tinha coisas que às vezes no dia dele iam dando errado, e ele falava assim: nossa, mas e se eu fizer diferente? E se eu fizer assim? Aí as coisas começavam a dar certo. E chegou um momento que ele acordava no dia seguinte já com consciência do que ele já tinha feito. Ele percebeu que ele estava vivenciando o mesmo dia, refazendo as mesmas coisas que ele fazia nesse dia, e ele começou com consciência: vou começar a fazer o certo agora, né, para o meu dia ser melhor. Só que ele não estava entendendo como que ele saía desse ciclo, né, de todo dia acordava e fazia a mesma coisa. Mas certamente era muito angustiante ele ter essa consciência de tudo que ele fez e de novo estar fazendo aquilo. Imagina a gente viver o mesmo dia toda vez. É difícil pensar, né? Agora você imagina você viver vida após vida fazendo a mesma coisa, sem uma consciência, sem um propósito ali que te tire dali, né? Então é isso que Krishna traz aqui no Bhagavad Gita, quando ele inicia o capítulo. Cortar essa árvore que nos ata, que nos enraiza a matéria, para que a gente possa cultivar de forma humilde esse processo de Bhakti Yoga e transcender tudo isso. Tá? Então vamos agradecer por a gente ter esquecimento aí, porque com o esquecimento a gente consegue então se entregar, cultivar a fé, porque talvez a fé seria difícil a gente cultivar tendo esse tipo de consciência de vidas passadas, né? Às vezes a gente pode se tornar
pessoa que não tem fé porque já vivenciou, não, se não dá certo, então não tem fé. Esse capítulo é curtinho. Então a gente já vai ver aqui basicamente Krishna finalizar. Olha só, tem um trechinho interessante aqui que Chandramukha Swami comentou sobre isso que a gente acabou de falar aqui. Ele vai falar assim: depois de cada novo nascimento, o ser vivo se esquece de tudo que aprendeu na vida passada. E por isso ele recebe internamente da superalma o conhecimento necessário para reiniciar suas atividades a partir do ponto da vida passada. Assim que esteja em situação de sofrimento, quer esteja em situação de gozo ou ser vivo, sempre tem a oportunidade de se abrigar nos textos védicos e, com isso, iniciar seu processo de libertação. Caso leve a sério o conhecimento védico, Krishna internamente o ajuda com a compreensão necessária dos temas transcendentais. Então é isso, né? A bagagem está aqui, ela está guardada para quando a gente despertar o interesse. E aí ele cita, né? Krishna fala, né? Que ele é todos os Vedas e o objetivo último dos Vedas. Então, caso a gente passe a obter o conhecimento dos Vedas, que é isso que a gente está fazendo, está lendo agora sobre essa espiritualidade, Krishna vai despertar ali no coração o conhecimento necessário para a gente se aprofundar mais, tá? Então agora a gente vai para a reta final aqui. Krishna finaliza esse capítulo enfatizando a existência de duas classes de pessoas. A falível, que é a que está sob a influência de Maya, ou seja, a pessoa está na ilusão, está corporificada, e que luta arduamente contra as dualidades, contra os gunas, contra a mente, contra os seus sentidos e contra o falso ego. E depois ele fala das pessoas que são infalíveis, que são aquelas pessoas que têm uma consciência elevada, que já estão livres dessa ilusão. E ele afirma que ele mesmo é o Senhor dos infalíveis, declarando que esse conhecimento dos Vedas é o mais confidencial. E qualquer um que adote esse processo vai encontrar a perfeição. Então aqui ele só finaliza o capítulo dizendo, colocando para a arte, Flávio. Então tem essas pessoas que vão viver a vida inteira através dos gozos dos sentidos, que não vão ter nenhum propósito da vida, que não vão ter nenhum interesse em querer se aproximar de mim. E essas pessoas vão estar aí jogadas, né, vamos dizer assim, ao destino, né? Mas é um destino que a própria pessoa criou, né? Não é um acaso, né? Mas assim, vão estar jogadas ali as dualidades, elas vão passar por inúmeros sofrimentos, inúmeras dualidades, vão se esgotar inúmeras vezes. Pode ser que em algum momento ela desperte algum interesse, o Krishna já falou isso nos capítulos anteriores, e a partir disso ela passa a olhar para ele. Normalmente, até acho que nesse capítulo agora a gente leu talvez o comentário do Chandramukha Swami falando que às vezes a gente busca Deus quando a gente está num processo de perda, né, num processo difícil. Então a gente tende, a natureza humana, a gente tende a se aproximar de Deus quando a gente está passando por alguma dificuldade. Dificilmente quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo. Uma pessoa que não tem esse cultivo, né, de relacionar com Deus, né, muitas vezes é uma pessoa que está completamente em ilusão. Se ela está bem materialmente falando, ela não desperta esse interesse em se relacionar com Deus. Agora, se ela passa por dificuldades, aí é um momento que ela pode se aproximar. Então, a pessoa que está aí considerada falível, né, está sujeita, né, a tudo isso, provavelmente ela só vai ter uma oportunidade de se relacionar com Deus numa situação difícil. E já os Bhakti Yogis, né, as pessoas que praticam essa relação, elas querem ver Deus em tudo, né? Querem enxergar Deus em tudo que ela faz. E esse é a pessoa que está caminhando para se tornar infalível, que é o que Krishna finaliza o último verso falando, né? Qualquer um que adote esse processo, que ele já explicou, vai encontrar a perfeição, vai transcender, vai para a morada suprema.
Então, basicamente, esse capítulo Krishna abordou esses assuntos, assim, mais umas pinceladas. A gente está já se encaminhando para finalizar aqui o nosso estudo, e o próximo capítulo vai ser interessante porque o título do capítulo é O Yoga das Naturezas Divinas e Demoníacas. Então a gente já escutou muito falar isso, né? Que dentro de você tem o bom e tem o ruim. Esse é um conhecimento até mais acessível aqui no Ocidente, né? É até dito assim em algumas outras escrituras que no começo, quando esse mundo foi criado, né, o mundo é dividido em 4 eras. Então, no começo, na primeira era, a entidade viva, ela só tinha bondade. Na segunda era, a entidade viva passou a presenciar um pouco dessas coisas. Eu não gosto muito dessa palavra demoníaca. Eu gosto de divino e não divino, né? Então, a entidade viva, ela passou a presenciar atividades não divinas externamente. Numa terceira era, essa qualidade não divina começou a separar pessoas. Então, existiam pessoas que eram divinas, que cultivavam esse processo de relação com Deus, e pessoas completamente opostas, que não queriam saber de nada. Então, pessoas que tudo que ela fazia eram atividades não divinas e prejudicava as pessoas que tinham qualidade, que buscavam essa qualidade de vida divina. E nessa última era, que é a atual que vivemos, essas qualidades divinas e não divinas estão presentes dentro de nós. Então é isso que a gente já ouviu, às vezes em filme, alguém comentando, o bom e o mal está dentro de você, qual que você vai deixar despertar, qual que você vai deixar aflorar, né? Então, o Krishna vai falar sobre a natureza dessas qualidades divinas e não divinas, e a gente vai passar a entender o que é uma qualidade divina, o que não é uma qualidade divina, para a gente poder cultivar, né? Então, vou até dar um spoilerzinho aqui, né? Mas ele começa falando assim, né? O cultivo do conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, sacrifícios, estudo dos Vedas, simplicidade, não violência, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade. Ele já começa a dar ali algumas características do que é qualidade de vida. Então vai ser interessante esse capítulo, porque ele, como até a Lili comentou numa aula passada, né, ela conseguiu entender melhor porque foi mais prático, assim, né? Então vão ser coisas que a gente vai vivenciar no nosso dia a dia, né? E vão ser um norte, vão ser um ponto norteador para a gente observar para onde a gente está caminhando, né? O que a gente está fazendo, para onde a gente quer ir. Então vamos cultivar isso. Beleza, turma? Finalizamos então assim, esse capítulo. Se alguém quiser trazer algum comentário, alguma iluminação aí que vocês tiveram, curiosidades. Eu fiquei pensando aqui na área da... Esse livro, ele é muito legal, porque ele fala de alguns assuntos, e aí você vai ver mais para frente, ele volta no assunto também, né? Sim. Essa questão, assim, de a gente não ser muito material, da consciência. Acho que para mim, assim, o que mais, hoje, o que mais está forte, assim, é a gente ter consciência das coisas que a gente faz, né? Porque quanta coisa a gente faz, assim, de forma inconsciente, né? Que eu fico pensando, nossa, sei lá, desde criança a gente é estimulado a buscar felicidade através de coisas materiais. Mas se eu tiver um carro melhor, se eu tiver uma casa maior, mas se eu tiver um brinquedo mais legal, mas se eu, né, eu vou ser mais feliz. E só que a gente faz isso tão inconsciente, né? E eu acho que para mim, assim, tá buscando essa sabedoria, assim, de forma muito consciente, tá fazendo muito sentido, porque nossa, hoje eu tô pensando assim, quanta coisa que eu já fiz inconsciente e eu achava que era o máximo, né? Nossa, eu tô no caminho certo e tal, né? Então, nossa, tá fazendo muito sentido. O legal de tudo isso é que esse conhecimento ele é científico. Se a pessoa tem a disposição de testar esse conhecimento, com um pouco de prática, ela vai conseguir perceber que o prazer da matéria é temporário e quando você cultiva a sua relação com Deus, é um prazer que
você sempre quer mais, sempre quer mais. Claro, não é de primeira que isso acontece, né? A gente passou anos da nossa vida ali sentindo prazer pelo que é material. Aí você vai cultivar um prazer espiritual, né? Precisa de um processo, né? Mas quando você está dentro desse processo, você tem fé, você vai se entregando, aí é o que o Krishna falou, ele vai dando conhecimento, você vai se sentindo mais interessado, você vai se aproximando, isso vai se tornando mais natural, você percebe que as coisas simples da vida, você percebe que às vezes investir nas coisas simples da vida dão menos trabalho que investir nas coisas mais sofisticadas, né? E você tem ali mais tempo para cultivar essa sua prática, né? E às vezes até... Quantas vezes, por exemplo, assim... Eu vou tentar trazer um exemplo aqui. A pessoa organiza um evento, a pessoa é organizadora de eventos. E aí ela pensou em toda aquela estrutura, deu um super trabalho para ela, só para ela pensar, né? Em como fazer e tal. E ela começa a divulgar esse evento, super se entregou e não deu certo, não teve público. E aí ela cancelou esse evento. Aí, às vezes pode ser que ela fale assim, nossa, ainda bem que não deu certo, porque ia ser muito trabalhoso. Ou seja, ela trabalhou pra caramba só para pensar, ela não chegou nem a executar o evento, né? Às vezes a gente vai para o simples, a gente se esforça muito menos do que algo que era muito, que a gente teria que trabalhar muito para conseguir. E às vezes a felicidade, o prazer que a gente teria seria pouco, né? Então valeu muito mais a pena. A gente se esforçou menos, ainda assim conseguiu felicidade, mesmo que material, mas numa coisa mais simples. Mas teve mais tempo de sobra, teve mais qualidade de vida. Então esse é um conhecimento que se a gente isolar, até se a gente isolar a relação espiritual que a gente tem, é um conhecimento que para materialmente a nossa vida já vai ser muito melhor. Né? Mas quando a gente coloca então essa essência de se entender como alma e que existe um Criador, que existe uma origem, que a gente se relaciona e de forma amorosa, sem ser aquela forma de medo, de que está pecando, isso é muito, muito gostoso de sentir. Né? Então, que legal saber disso, Bri, que está trazendo essa clareza aí para você nesse processo de entender a sua relação com a matéria, com a vida. Muito bom. Legal. É isso, turma. Agradeço vocês estarem presentes hoje aqui. Estou feliz de estar encerrando, tá chegando perto da gente encerrar, porque agora é os finalmente, né? A gente vai começar muita ficha a cair em alguns aspectos, né? Espero que caiam, né? Muitas fichas. Mas é um conhecimento que vai sempre nos ajudar. Bom? Cíntia, quer comentar alguma coisa? Está tudo bem? Não, tá tudo bem. Só refletindo aqui. Então vamos encerrar, vamos fechar os olhos um pouquinho, unir as nossas mãos aqui na frente do tórax. Agradecer por esse conhecimento, para que a gente possa refletir, assimilar ele, e que ele possa ter mudanças aí positivas para nós. Então, nesse momento, esse estudo, nos saudamos. Namastê. Muito obrigado. Vejo vocês aí durante a semana, mas a gente estuda agora o capítulo 16 e se encontra no próximo sábado. Obrigada. Tchau. Bom fim de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.